técnicas de sopro e tudo, da importância do sopro, que Marcelo até recentemente fez um seminário a respeito do passe, né, Marcelo? E vai explorar um pouco esse assunto mais à frente. Mas, entre outros assuntos que são abordados nesse capítulo, tem os sistemas espirituais de transporte com base no magnetismo. A gente viu lá que eles já estavam com dificuldade para volitar, né? Então, o prosseguimento da viagem até a crosta ia demandar que eles tivessem um outro tipo de transporte. Então, um transporte baseado justamente no eletromagnetismo estava sendo preparado. Isso aqui é uma foto, uma imagem alusiva ao Aeróbus, né? Lá do filme Nosso Lar, tudo. E aqui, uma realidade, porque quando se fala em transporte com base no eletromagnetismo, isso foi abordado por, né? André trouxe essa informação lá atrás, em 44. E isso aqui é uma coisa muito recente. O maglev é um trem desenvolvido pelos japoneses e tudo, a respeito, justamente ele utiliza essa tecnologia, que ele fica em cima de um colchão magnético, que funciona tipo ímãs, né, o suporte magnético do motor, e ele fica assim com pouquíssimo atrito e atinge altas velocidades por conta disso. Então isso, a gente vê a qualidade, inclusive profética, desses livros, adiantando, antecipando coisas que viriam surgir mais tarde, como foi colocado pelo Dutra, né? Acho que foi o Dutra que falou isso, e também aquele outro, o Décio Iandoli. São dois palestrantes que figuraram no trabalho apresentado pela Arnice, que mencionaram esse tom profético das obras de André Luiz. E tem muito mais ainda a ser descoberto. Na área da medicina, que é a área da especialidade daquele Décio, que falou que, acho que foram 2 vídeos que ele se pronunciou aqui, ele é um estudioso e aquilo tudo que ele falou é com base científica mesmo, porque ele é um cara, é um cientista, e ele mais um grupo que estudam a obra de André Luiz, fazendo essa correlação com as descobertas, com estudos bem avançados que estão sendo trabalhados nesse momento. Bem, ele fala disso, da questão da levitação eletromagnética aqui, que a gente colocou, e esclarecimento sobre o passe de sopro curador, né? Aí eu gostaria de botar Marcelo nessa fita aqui, Marcelo. Eles em determinada hora, eles são chamados, nessa área que eles estão, a prestar um socorro. E prestaram esse socorro em oração e com os passes de assoprar, né, de nós realizarmos isso. Em primeiro lugar, é uma coisa esquisita, porque, de uma certa sorte, nós já fazemos isso de sempre. Sopra-se de sempre. Quando nós éramos pequenininhos e machucávamos, e ralávamos, e feríamos, nós corríamos para a mãe da gente e dizia: mãe, sopra. A mãe fazia o sopro e havia uma mágica ali. Nós achávamos que aquilo era uma coisa exclusiva de mãe, onde ela, por soprar, proporcionava saúde. O que eles nos falam aí é que o sopro, ele é sim um elemento que nós podemos usar, mas ainda assim ele oferece algumas necessidades. Atualmente, a gente dificilmente usa o sopro na casa espírita, porque o sopro, ele é uma energia que vai sair de você, um fluido que vai sair de você, mas que vai estar usando alguns elementos, principalmente a palavra, a voz, os pensamentos, o alimento que você ingere, no seu sopro virá isso. Então é preciso que se tenha uma mente em harmonia, a palavra em harmonia e a alimentação em harmonia. O hálito saudável também. O hálito, pelo amor de Deus, você come, né, um negócio de alho, uma pastinha de alho, e vem para o centro e sopra. E diz que você já sopra com medicamento fitoterápico. Eu já sopro alho, porque já é bom para a saúde, soprando com alho. Então, assim, o sopro, ele existe, o sopro aquecido, o quente, e o sopro frio. O sopro frio é o de pulmão. É aquele ar que você sopra usando as vias, a parte superior, e que sai aquele ar frio. E o sopro aquecido é o ar que você usa do seu
da sua parte ligada à digestão, do estômago. É quando você sopra aquecido aquele ar que tem dentro de você. O sopro aquecido, ele é usado como elemento para cicatrizar, estimular em determinada área. E o sopro frio faz justamente a questão inversa. Ele relaxa, acalma. E nós fazemos isso sem se aperceber. Primeira situação, quando você vê uma pessoa tendo um surto de desequilíbrio, você para na frente, calma, fulano, calma, e sopra, sopra, sopra. E não observa ou não faz relação que enquanto você realiza aquilo, você já está oferecendo algum tipo de recurso para aquele companheiro, para aquele irmão, e de imediato ele começa a perceber alguma reformulação, algum refazimento. Eu fico imaginando que se nós ainda assim tivéssemos um cuidado com o que a gente fala, um cuidado com a nossa alimentação, um cuidado com os nossos pensamentos, nossas ideias, nós seríamos dínamos de saúde, de vida, de elemento para o outro, e que, consequentemente, refletiria numa transformação na gente. Veja, não é ficar melhor para o outro só, mas é uma coisa que fica bem para você mesmo. Então, a gente observa que esses elementos, né, do sopro, eles existem de sempre. Aí ele ainda faz até uma anotação. Ele diz que no começo Deus soprou a vida. Foi um sopro de vida. E é quando a gente vai identificar o quanto as questões do sopro, de como o sopro é um elemento que realmente socorre, auxilia e ajuda, já está na nossa existência desde os tempos imemoriais. Assim eu digo aos companheiros, nós não vamos fazer isso dentro do centro espírita, casa espírita, porque a sala de passe é complicado a gente começar a soprar todo mundo que está ali dentro. Mas se alguma hora o seu filho te chamar, nas suas relações mais íntimas, pessoas próximas a você, que você for realizar algo de imediato, numa situação, lembre-se que não é só ar. É fluido, é vibração, é energia, é a sua vida, é muito de você que sai ali. Então eu digo para os companheiros, bendita ou maldita a hora que a gente vem para o centro espírita, porque da hora que nós chegamos aqui em diante, bendita porque aprendemos, e a parte que é maldita é porque nós entramos numa luta para o resto da nossa existência, para a transformação, e isso nos faz, em determinada hora, sofrermos muito, mas ela será sempre uma coisa que é bendita. O momento em que nós compreendermos que não há nada do que a gente faça na nossa relação com o próximo que está isento de uma prática, de uma chance, uma possibilidade. Inclusive, um simples sopro no machucadinho do nosso filho, em alguma coisa, nós vamos estar levando saúde e socorro. É o que ele fala aqui, né? Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Logicamente, isso não nos isenta de tentar, né? De fazer a prática com esses cuidados que Marcelo recomendou. Bem, como passe que pode ser, são técnicos de sopro, né? Será que a gente vai precisar de... Como o passe que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Aí tem algumas citações aqui do Livro dos Médiuns, tem uma outra também do Evangelho segundo o Espiritismo, ressaltando esses pontos que nós estamos trabalhando agora. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Aí a gente se reporta lá ao capítulo lá inicial da preparação, né? Já reside em nós, isso está em nós, desde a nossa criação. Essas forças estão latentes
estão em potencial, são potenciais luminosos que nós trazemos desde a nossa criação por Deus. Nós fomos criados por Ele, então Ele nos dotou de recursos que são de recursos divinos que estão em nós. Mas é aumentada pela ação dos espíritos que Ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. A gente, muitas vezes, até em função do nosso mentor, da nossa casa, Bezerra de Menezes, a gente faz a nossa rogativa e, muitas vezes, pede a intercessão desse espírito, né, da falange, os falangeiros de Bezerra de Menezes, que possam interceder em nosso auxílio. Essa consideração que você fez agora, ela me levou para a questão anterior à prece. Quando nós pedimos a presença de Bezerra de Menezes, estão pedindo de verdade que ele esteja conosco e que ele assuma junto de nós o processo da orientação, ou é um petitório fanático, repetitivo, habitual, que a gente simplesmente faz porque já ouviu alguém fazer? À medida que nós chamarmos, e chamarmos com verdade e necessidade do que estamos realizando, nego velho, eles vêm. E vêm para fazer acontecer. Eles não ficam na porta, não. O mundo invisível está esperando você dizer: olha, cheguei. Estou aqui, usa de mim e chama. A gente fala: pedimos a presença do nosso amigo Bezerra de Menezes, mas pedimos mesmo. Eu preciso sentir, porque eu tenho uma coisa grande para fazer que eu não tenho condição de fazer a sós, que eu preciso de orientação e que ele assuma. A hora que a gente consegue sentir isso, você estava falando hoje, que você veio para a reunião mediúnica, ouvindo a Ave Maria foi Handel, Schubert. Aí começou a ouvir aquilo ali, começou a se sensibilizar, e você começa a formar uma ligação com uma energia, já entra voando. Você entrou no centro 1,5 metro fora do chão, né? Volitando igual a eles, entrou. Por quê? Porque é esta relação com as boas ligações que suscitam a presença do mundo invisível. É engraçado que nós pedimos, mas nós não acreditamos que eles vão vir. Não acredita, tu acha assim, ele vai perder o tempo, vai sair lá do trabalhão dele, mas agora você está em vias de trabalho. A diferença entre nós e os que realizam é que nós não acreditamos, e os que realizam acreditam e sabem que eles estão ali. Aí eles vão embora e entram com tudo, quebrando tudo mesmo para fazer acontecer a coisa. É isso aí. Aí tem uma outra passagem também aqui do Evangelho que fala assim: se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que, até hoje, eles chamaram prodígios. Tanto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Né? Então, essa questão, isso tudo está em nós, mas a questão é como ativar essas potências, essas condições mais nobres que nós possuímos. A questão também não é só de que maneira ativar, é por que ativar. O que vai te servir, gerar toda uma ativação, que será... É aquele pessoal que passa... É como você não consegue imaginar uma pessoa que leva 5 anos numa universidade, se forma e não exerce a profissão. Aí fala: esse cara passou 5 anos somando um conjunto de situações, de elementos, com merenda, ônibus, professor, trabalho, tarará. Aquilo não era o ideal. Se aquilo fosse o ideal de realização, ele iria dar um pinote. Se fosse uma vocação, algo realmente que precisa ser realizado, você dá um seu jeito. O que ocorre é: eu quero ter equipamentos, mas para quê? A gente volta até o próprio espírito André Luiz, que em nosso lar tem uma frase que abre o livro, que é severíssima: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, primeiro a gente se prepara para que o serviço aparecer. Então, tem que ter essa confiança mesmo. Bem, vamos agora no capítulo 20, defesas contra o mal. Lembram que eu mostrei para vocês as portas, quando eles estavam entrando no posto de socorro, tinha um militar, um soldado.
E aqui, novamente, a fortificação, a gente vê, são as defesas do próprio posto de socorro. Esse muro alto pra caramba, e lá em cima a gente está vendo um canhão, né? Os caras aqui, ó, um canhão. Muito bem. Então, as colocações e a explicação que está sendo dada para André Luiz a respeito dessas defesas, as organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos criminosos. Ou seja, o mal está organizado no plano espiritual. Talvez não tanto quanto o bem esteja, né? Mas o mal está organizado também e pode fazer estragos, pode causar problemas. Então, essas defesas existem para preservar o posto de serviço. Esse é justamente o que Marcelo está falando, de acordo com a necessidade daquilo que se realiza, com a providência, a importância do que se realiza nesse posto de serviço, justifica justamente essas defesas. E vamos entender melhor como é que funcionam esses canhões aí, como é que são esses projetis, que ele fica curioso, o André, né? É só um negócio, ele diz o seguinte, faz uma anotação, que da mesma forma que nós nos organizamos na Terra para exercer a força econômica, para exercer a ocupação, para exercer o poder, o mando, da mesma forma essas ideias nós transportamos para a erraticidade e continuamos lá nos reunindo e construindo equipes que têm como interesse a dominação. Por que a dominação? Não sei. Se você for perguntar a um grande líder, desses líderes que fazem a guerra, por que eles querem dominar, de verdade eles não vão ter uma explicação que justifique o domínio, exceto o ego, a satisfação própria pessoal. Então, no mundo invisível, na erraticidade, esse sentimento segue. E aí eu só gostaria de fazer uma pergunta. Quando você olha para você hoje, quando a gente se olha hoje, a malinha espiritual que nós montamos, ela está levando o quê? Eu sou um dominador, eu sou um homem de guerra interior, eu sou um homem... Que tipo de indivíduo? Porque é com esse tipo de gente que eu vou me agrupar na erraticidade. Eu estou em pânico. Quando eu penso... pânico, porque a gente fica pensando sobre a vida da gente, é grave. Isso aí. Aí nesse slide agora, a gente tomou mais um trecho aqui, tem no final aqui, ele fala um negócio muito interessante que a gente vai refletir também. O posto está equipado com armas que não exterminam, apenas defendem. Né? Não exterminam, apenas defendem. Disparando projéteis elétricos que causam impressão da morte. Olha só. Causam impressão da morte. A gente há que lembrar que os espíritos que estão lá estão usando o quê? Um perispírito. Mais denso, mais rarefeito, né? menos denso, mais licenciado, mas ele tem um corpo, vamos dizer assim, um corpo espiritual, e causa a impressão da morte. Quer dizer, esse raio ele deve causar algum estrago no perispírito, né? Ao ponto de ele achar que de repente morreu, que muitos não compreendem, talvez o estado em que se encontram também, tem esse detalhe. Isso porque na esfera espiritual a matéria mental pode modificar o corpo denso todos os dias, ou seja, a matéria mental, ainda há pouco nós falamos em forma pensamento, e no poder que o espírito tem de, digamos, dar reconformar, digamos, o próprio corpo perispirítico. Isso pode ter mais dificuldade ou menos dificuldade, mas é um processo, digamos, que é da própria natureza do espírito na erraticidade. Então, um processo mais de defesa. Ele vai prosseguir aqui falando, o corpo denso pode ressurgir todos os dias, isso na espiritualidade, pela matéria mental, como a gente acabou de falar, destinada à produção dele. Enquanto que, para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Tá ficando gago? É porque Estou pegando tua gagueira aqui agora.
Então a gente sabe que o processo reencarnatório para muitos espíritos demanda um processo longo, um processo muito elaborado, muito difícil na espiritualidade, para que ele possa até ter a oportunidade de uma nova encarnação, dependendo do processo como se deu essa encarnação. Tanto que ele fala aqui que durante séculos, muitas vezes, acontece. A gente vai ver nos capítulos finais, os 2 capítulos finais, justamente uma situação que mostra bem essa lentidão, como isso pode ser penoso, difícil e muito alongado esse processo. Ainda defesas contra o mal, aí o André coloca o seguinte: aduzir sob forte impressão qual o efeito desses projetis. Assustam terrivelmente. Poderiam causar a impressão de morte. A morte física na Terra não é igualmente por impressão, ninguém desaparece. Né? Ninguém desaparece. Eu me recordo, uma vez eu tive contato com uma doutrina chamada filosofia universica. Quem criou essa doutrina foi o Berto Roden. O Berto Roden é um grande estudioso, tipo assim um Severino Celestino, né, mas um cara também nesse mesmo nível. Ele foi professor na Universidade de Princeton, brasileiro. Né? Foi professor na Universidade de Princeton na mesma época que o Einstein. Ele era assim, companheiro do Einstein, nessa época quando ele lecionava lá. Então ele falou dessa filosofia, e essa filosofia, eu comecei a ler, me interessei, porque ele escreve muito bem, os livros são muito interessantes, muito lindos, assim, a abordagem dele muito legal. Mas aí teve um ponto que me complicou. Porque ele disse que pode chegar um ponto, simplificando, né? Que pode chegar um ponto, o espírito, de recalcitrar tanto, de fazer tanto mal, e não se redimir, não se acertar, que Deus dá um fim nele, acabou, dá um basta. Ou seja, desaparece. Acaba, como que desistisse daquela criação que ele fez. Né? E isso me incomodou um pouco. Então, quer dizer, se a gente raciocinando pelo viés espírita, que realmente, por pior que seja o espírito, ele vai estar sempre em condições de ser resgatado, de despertar, porque nós falamos e insistimos aqui na questão da nossa natureza mais profunda. A natureza profunda de nós todos, ela é sempre tendente ao bem, ao bom e ao belo. São valores, são tendências, são aquilo que vai no nosso íntimo. Embora, né, esse bom, o bem e o belo, muitas vezes ele fica mesclado com aqueles anseios egoísticos, né, a questão do ego, que muitas vezes deforma justamente essas proposições que vêm de dentro de nós. Uma criança, por exemplo, que vê um tênis bonito no pé de um outro garoto, tudo bem, ele admira o belo, aquilo é bom, mas aí de que maneira que ele vai obter aquilo? Ele vai surrupiar do outro garotinho que ele é mais forte, vai chegar ali, amedrontar o outro garotinho e vai tirar o tênis dele. Né? Então, são processos também que é a mobilização. Nós somos mobilizados justamente por essas forças interiores que nos mobilizam na nossa vida comum. Ainda o capítulo 20, um comentário aqui que é feito, acho que é Aniceto que fala isso. Conforme vem, nossa bandeira... Não, esse foi o Alfredo falando lá a respeito do posto de serviço lá. Então, conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço maiúsculo, que precisaremos defender em qualquer circunstância. Então, quer dizer, a questão do serviço é mais importante que tudo. E eles estão ali voltados para essa atividade. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. As nossas reações, elas dizem de verdade do que a gente almeja, né? Quando você está se resguardando uma obra que você acredita, resguardando a forma. Então, assim, nas nossas reações para salvaguardarmos uma situação ou salvaguardarmos uma obra que efetivamente não se comporta nunca a agressão. Existe uma diferença entre se defender e atacar. O que está acontecendo no dia de hoje é que para nós nos defendermos, nós estamos antecipando o atacar.
E isso tem que ser pensado bastante. Quando nós sofremos uma dita ofensa, a defesa da gente é justamente inverter a ofensa contra o outro. Né? E isso você se equivale ao agressor. Você age da mesma forma que o agressor. A cidade não pode ser invadida, mas nós vamos esperar o que eles vão fazer. E não vamos nos sentir felizes, vangloriar o poder de defesa, porque nós tiramos aquelas pessoas daqui. Né? Uma vez, eu não sei se isso é verdade, perguntaram ao Chico sobre a barata. Mas, Chico, eu posso matar a barata que entra na minha casa, aquela coisa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, né? Porque a barata ela é quase uma música de Regis Danese, né? Aí ele falou assim, meu irmão, matar pode, não pode fazer assim. Porque aí ele estava dizendo o seguinte, porque você não está só se vendo, ele faz uma figura de linguagem metafórica, não é só a morte, a isenção daquilo, mas você também joga em cima daquilo toda a sua fúria por aquele ser ousar entrar na sua casa, entrar na sua vida e mexer com suas estruturas, né, Ana Lúcia? Então, assim, isso a gente tem que observar nos momentos de defesa, em que nós vamos nos defender. É sempre importantíssimo nós descobrirmos o limite entre a defesa real e a revanche que nós estamos fazendo para devolver com a mesma violência o ataque que nós estamos recebendo. Isso muda as nossas reações num plano gigantesco. Aprofundando um pouco essa reflexão, é colocado também essa lenda hindu da serpente do santo. Era um homem santo que desejava, a serviço do bem, ele estava a serviço do bem, ele desejava atravessar um campo, mas ele foi avisado que ele tinha uma cobra muito braba, agressiva, e que já havia atacado várias pessoas. Ainda assim, ele, na sua fé, na sua tranquilidade, na sua serenidade, ele vai e inicia, e investe, andando, atravessando aquele campo. E ele se depara com a cobra, que de repente dá um susto nele e tal. E ele fala para ela, não é lícito, né, não é da lei de Deus que se ataque ninguém. Ninguém deve atacar ninguém. Falou isso para ela, a cobra fica comovida, né? A cobra se comove, né? Pois é, e ela se afasta e ele segue o caminho dele. E aí a cobra pensa direitinho e fala, poxa, eu vou me redimir com quem eu já prejudiquei, com quem eu já ataquei, e vai lá para o vilarejo para tentar interagir com as pessoas e tal, ela boazinha, coisa e tal. Só que o pessoal começa a ver ela muito tranquila, muito serena, muito amigável, e começa a fazer pouco dela, e daí a pouco ela começa a ser chutada, apedrejada, não sei o quê. Aí aquele negócio, ela vai, se recolhe a toca dela e fica por lá. Aí o sábio, quando volta, esse santo, ou esse homem santo, quando volta, encontra com ela e fala, o que houve, cobra? Eu fiz o que você falou, eu fui para lá e o pessoal começou a me maltratar, começou a me tacar pedra em mim. Como é que fica esse negócio? Eu me transformei, eu sou outra cobra, outra pessoa, outra cobra agora. Né? Aí, nesse negócio, como é que... Prossegue você, cara, deu um branco agora. Aí ele vai e chega e fala assim, não, mas não foi isso. Você silva, você tem os dentes. Quando você sofrer uma agressão, mostre os seus dentes. Silve, use aquilo que existe em você para se resguardar da natureza. Aguarde. Não ataque, mas faça a defesa, né? Realize a defesa. É que nesse exercício, por nós mudarmos, a gente mata a natureza reativa para os males que nos atacam. E a fábula está dizendo para você assim, olha, não é que você viva para ofender, para fazer sofrer, para experimentar, né, esse mecanismo de reação sempre. Mas, assim, assuma a defesa. Faça a sua defesa. Use os seus recursos. Só para me recordando o Evangelho, o centurião, quando leva Jesus à presença do sumo sacerdote, de Caifás,
quando Jesus está na frente de Caifás, o centurião pega, esbofeteia o Cristo e joga ele no chão, porque Jesus era ninguém, o sumo sacerdote estava ali, ele precisava humilhar Jesus. Ele joga o mestre no chão, Jesus se levanta e mostra os dentes espirituais dele. Ele olha para o centurião e pergunta, se eu te fiz algum mal, me diga onde eu errei. Agora, se eu não te fiz mal nenhum, por que me agredes? Por que me bates? Por que me ofendes? Então, esta frase é uma frase universal que está nos lábios da gente. Sofreu agressão, serve-se de Jesus e pergunta, vem cá, que mal que eu te fiz? Me diga onde eu errei para que eu possa corrigir. Agora, se eu não te fiz nada, eu não te fiz nada, de onde vem sua antipatia por mim? De onde vem sua aversão por mim? Chame a pessoa para que ela descubra o que a move, porque a culpa não é sua. Então, assim, a gente pega o evangelho, acha lindo e engaveta, mas ali ele tem umas frasezinhas, cara, que são frases que a gente tem que pintar na fachada da casa da gente, para que a gente não se esqueça nunca mais. Sofreu uma agressão, pergunte o que eu te fiz. Não te fiz nada. Por que da sua ofensa? Se eu errei, me diga que eu vou consertar. Então a gente manda para o outro de volta uma reflexão, uma ação ativa que leva o outro a pensar o porquê de tantas agressões. É o que a fábula narra para a gente. Bem, prosseguindo no capítulo 21, o título Espíritos Dementados. Então, são um grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições. Já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Aí tem algumas figuras aqui, alguns espíritos, realmente... Eles recebem nessa região aí, só a título de ilustração, medicamentos e alimento. Chega ali, para que aqueles espíritos que ainda têm a necessidade psíquica de receberem um alimento e de receberem um medicamento para os males que eles estão experimentando, que eles estão vivendo. Aí tem um senhor lá, o Malaquias, né? Ele fala que está aguardando o resultado da minha petição. Pergunta para Alfredo, né? Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos. Olha a preocupação dele. Não é? Como é que fica esse negócio? A petição dele, ele quer saber como é que fica, né? Como é que vai ficar. Aí, olha só o Alfredo respondendo, sim, Malaquias, serenamente, com serenidade, tranquilidade, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, sempre a esposa, né, para dar uma equilibrada, você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Então, quer dizer, ele está sob tratamento e o espírito ali, o Alfredo, com a maior compreensão, a maior boa vontade, procurou acalmá-lo, procurou serená-lo, sem querer se opor com o pedido que ele estava fazendo, que completamente impertinente. Mas, dadas as condições espirituais dele, é aquilo ali, é o que está rolando na cabeça dele, não tem jeito naquele momento. Ainda no capítulo 21, os benfeitores de Campo da Paz localizam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos, que já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio. Acho que eu repeti aí esse slide, já está repetido. O nome do outro? Oi? Agora é Aristarco. Aristarco está aí, está não. Está vendo? Esse é o Aristarco. Então, e a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé, minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. O que interessa isso agora, né, meu irmão? Mas, o senhor enviou meu pedido ao imperador. Olha, imperador, já expedi a mensagem. Né, a resposta que Alfredo deu. Entretanto, a demora é muito grande, você sabe como é que é. Né? E lá já tem internet agora, hein? O que observem
que nós estamos vendo indivíduos iguais a gente, com os interesses da gente, com a riqueza, minha casa, minhas terras, meus escravos, minha propriedade, eu ralei muito para ter isso. Então, se você se vai e não se desfaz deste sentimento, você vai chegar lá assim: seu Alfredo, quando é que eu vou voltar lá para a rua Líbano, para o meu brechó, lá. Eu tenho lá minhas amigas Marli e Vânia estão me esperando lá para o meu brechó. Então, assim, se a gente não se cria essa ausência dos nossos vínculos, são eles que vão para lá, cara. Então é por isso que a gente vem para a casa espírita e fala, repete sempre os companheiros: vive, mas não se algema, não coloca a sua vida nas suas realizações materiais. Aproveite os seus recursos e entenda que eles te servem para aquela hora. Não vão servir para daqui. Vai, segue adiante, porque a hora que encerrar, tudo vai ficar. A gente já imaginou você chegar lá na erradicidade? Meus ar-condicionado, seu Alfredo, quando é que eu vou poder voltar para os meus aparelhos de ar-condicionado? Só ficou uns vagabundos lá que não. Minha mulher já está querendo vender a loja, seu Alfredo, desgraçada, já quer voltar para Friburgo. Então, assim, são todas. Mas a gente fica. Mas é a vida, por isso que é preciso se abra a visão para que a gente se desmantele. Acabou, fica, eu não quero mais nada, e serviu. Acabou, foi, tchau, parti. Isso é um exercício diário. Aí tem mais uma senhora aqui, né? Mostrando-se aflita, pois à nossa frente interpelou a altiva: senhor Alfredo, peço-lhe não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário, prometeu perseguir as filhas, tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens, desmoralizar-nos-á. Brincadeira, hein? Nossa, um pronome mesoclítico aqui. O nome. Então, até né, a situação de perseguição das filhas está uma coisa realmente complicada. Então a gente vê esses dramas que esses espíritos vivenciam, justamente baseado no que o Marcelo falou, porque a gente leva justamente essas situações, essas emoções também para a espiritualidade. Então realmente é muito importante que a gente comece a trabalhar o mais depressa possível, isso é urgente na nossa vida, esse processo de a gente ir se livrando de certos lixos mentais, certos comportamentos, certas atitudes, embora a gente não vá conseguir se livrar de tudo mesmo, mas pelo menos já começa a exercitar algo diferente, que poderá ser um facilitador mais tarde para nós. Porque não tem jeito, a gente vai, uma hora a gente vai partir mesmo, não tem como, né? A gente sabe que tem que fazer o melhor possível. Aqui na 22, já abrindo o capítulo 22, é o penúltimo capítulo da nossa abordagem, os que dormem. E a gente falou que, para muitos na espiritualidade, na erraticidade, a questão é muito complicada mesmo. E a gente vai ver isso agora. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Então, quer dizer, o processo deles é tão complexo que eles dormem, eles simplesmente, né, se desligam da vida. Mas vamos entender como é que é isso aí melhor, né? Aqui mais um slide. Cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Então, a necessidade para esses espíritos que estão nessa condição, é melhor eles estarem nessa situação aí, dormindo. Dezenas, seriam, digamos, algumas criaturas daquelas que nós mostramos, alguns espíritos daqueles com aqueles pensamentos, aquelas ideias associadas à questão material, talvez multiplicado por 10. Então, eles iam trazer muito mais problema do que se eles estivessem no estado que ficam assim, dormindo. O estado de incompreensão realmente ia ser muito grande. Ele aborda aí que esses espíritos são aquelas entidades que
enquanto estavam encarnadas, elas não tinham qualquer visão de erraticidade de mundo espiritual. Para elas, a vida era aqui, e quando se acabasse o sono seria eterno, e esses espíritos são resguardados porque seria um choque profundo você chegar no mundo invisível, abrir os seus olhos e descobrir que você ali continua vivo. Então eles fazem uma forma de fazer uma aclimatação, maneira bacana, né? Vamos fazer uma aclimatação, bota para dormir, acomoda e depois, quando for possível, acorda. Tem alguns até que estão nesse estado de erraticidade por conceituações dogmáticas, né? Questão de dogma, de colocado que tem que esperar, aguardar o toque da trombeta para o julgamento final, né? Para o juízo final. Não é isso? Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos. Estamos no centro dos pavilhões. Aqui se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Iniciemos o trabalho de assistência. Quer dizer, então esses operários, que eram em número de 80 para esse pavilhão, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas, que era tudo escuro, era um ambiente muito escuro, era um pavilhão imenso, mas assim uma penumbra, muito, muito escuro mesmo o ambiente. Acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas, e então vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo, né? Em quase todos estampava-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Dormiam de olho aberto, como se estivessem em estados de múmias, mumificados, ali com o olho arregalado, vislumbrando algo no seu psiquismo, que de alguma sorte o corpo espiritual que eles eram ali não se manifestava, até para resguardá-los, né? E aí prossegue lá o esclarecimento. Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada a imagem da morte. Aqui permanecem alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A mente ela é formatada para que você viva, você vem dizendo para você que vai ser aquilo, você vai dizendo para o teu pensamento, para o teu psiquismo, e é isso que te aguarda, além lá. Infelizmente, não podemos atender a todos. Como a gente viu, eram 1.980 internos nesse estado letárgico, aí, dormindo, né? Dormindo internos, porque a gente vai ver no capítulo final que eles passavam maus pedaços também. Infelizmente, não podemos atender a todos, porque eram poucos trabalhadores, eram 80 trabalhadores e cada um atendia 5, né, Marcelo? Então, quer dizer, 400 atendimentos em cada momento que eles iam lá nesse pavilhão. Então, para atender 2.000, era complicado. Aí ele fala isso aqui, ó. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. É aquela questão do processo em que eles se encontram, talvez seja pior até do que aqueles outros que a gente mostrou, que ainda depende de alimentação e do remédio. Os capítulos vão fazendo a descrição de uma redução, quer dizer, você inicia pelos que estão acordados, mas perturbados, ureta, aí você sai dos perturbados e desce para a ala dos que estão adormecidos, e depois você vai começar a perceber aqueles que estão adormecidos com agravantes de dor ali, e deve ter lugar que a gente nem vai, porque se for, não sabe se aguenta as demandas de dor e de sofrimento que de alguma sorte deve se experimentar lá. Ele fala, o Espírito André Luiz fala no nosso lar,
que a única enfermaria que ele não teve acesso em nosso lar foi os dos que têm o sexo desregulado. Eles dizem, você não está preparado para ver o que eles se transformaram naquelas regiões. Então, como ele não tem a mente ainda preparada para suportar aquela carga de sofrimento, são enfermeiros altamente bem especializados e equipados para lidar, ele não entra na área dos endividados, na área do sexo, né? Porque a gente vê que ninguém está à parte da misericórdia de Deus, né? A misericórdia divina atende a todos. Se existisse inferno, Deus também estaria lá, não poderia deixar de estar lá. Na condição de Deus, ele também estaria lá, se existisse o inferno. Mas isso aqui são zonas bem próximas disso, né? Do que a gente conhece por inferno. Prosseguindo então. No 22, dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos. Quer dizer, não é ninguém que os obriga a ficar assim, não. São eles mesmos que se provocaram essa situação para si. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. A fé sincera é ginástica do Espírito. Isso aqui é muito bonito. A fé sincera é ginástica do Espírito. É a academia do Espírito. Quem não exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Aí novamente, esse mesmo é mostrando a questão de luz e treva, luz e sombra. Nós somos esse misto de luz e sombra. Mas como é tanto melhor a gente se colocar por aqui, nessa faixa da luz, do que no enfrentamento ou na permanência, né, por sabe quanto tempo seja, nessas faixas de sombra que ainda permanecem em nós. Mas só permanecem em nós porque a luz não se posicionou, a luz não penetrou essas áreas ainda nossas, né? Aí vem o último capítulo, temos aí uns 10 minutos para a gente poder trabalhar nesse capítulo. Pesadelos é o título desse capítulo. Quer dizer, alguns desses que lá dormem, estão nesse sono letárgico, estão vivendo intimamente um pesadelo. Eles continuam envolvidos, enredados em situações muito difíceis. André tem os que dormem... André, tem os que dormem o bom sono, né? Aqueles que estão dormindo. Será que tem algum que está melhorzinho? Aniceto, sem dúvida. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Aqueles não comprometidos, vamos dizer assim, mas que ainda não têm bem definidos essas questões, desses princípios, né, que nos orientam em relação aos propósitos da nossa existência, mas que tiveram vida reta, né, como ele fala aqui, mas esses não precisam estacionar como filhos da sombra, nas construções de emergência de um pronto-socorro. Quer dizer, eles dão uma paradinha só para dar uma recuperadazinha e, de repente, já vão poder partir para outros postos de atendimento, outras condições de atendimento. O livro diz que esse posto de socorro, onde eles estão dormindo, tem quantos quilômetros, Fábio? São 3 quilômetros de áreas para receber esse pessoal. Nossa cama deve estar ali, né, Regina? Em algum lugar, espero que com um lençolzinho maneiro, porque é grande, é uma área enorme. Isso tudo, todos esses ambientes que nós estamos falando, estão naquele espaço que eles chegaram naquela... Foi lá no capítulo 16. Essa atividade toda que está acontecendo, essas múltiplas imagens, facetas, estão no mesmo lugar, no mesmo espaço. Então você fica imaginando a área que tem isso, o espaço que tem esse lugar, né? Isso. Aí, quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Você, André, examine detidamente essa irmã, essa aqui.
Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Aí entra justamente, quando ele reporta isso, é aquela preparação lá inicial que eles receberam justamente para poder fazer esse ensaio, testar, né? Tentar usar essas habilidades que ele recebeu na sua preparação. Observa a sombra cinzento escura, olha lá, a sombra está aqui, né? Que se ia condensando em torno da fronte. E aí ele começa a perceber na tela mental dessa senhora, ele começa a enxergar, né? Somente, está errado, foi eu que botei aquele acento não, tá? A pobre mulher rodeada de sombras agressivas, ignorava como ajudá-la quando Aniceto me chamou de súbito. Vem, André. Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Vejam bem, ela reporta, quer dizer, ele acaba entrando na mente dela e sabendo do que se passou nessas cenas. Ela mata o marido, né? O marido está alcoolizado, embriagado, e ela mata martelada, né? Dá as marteladas na cabeça dele e depois leva o corpo arrastado num carrinho de mão, né? E vai botar na linha férrea para poder disfarçar, bota o pescoço dele em cima do trilho, né? Oi? Está acabando, falta 5 minutos, né? Então nós estamos terminando, acabou, esse aqui é o último slide, né? Então ela consegue fazer a leitura, mas aí o que o Aniceto fala, né? Vem, André, Vicente, você tem sabido aproveitar, que ele fica satisfeito com o desempenho dos dois nessa excursão de aprendizado, as experiências que eles tiveram a oportunidade de passar, e guarde a certeza disso, e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito, né? É isso aí, meus irmãos. Eu só gostaria de para finalizar, pelo menos a parte que eu tenho a dizer, que eles saíram de nosso lar para ir à Terra. E o livro se utiliza dessa quantidade de capítulos para contar um momento, uma experiência no meio do caminho, né? Então, assim, isso a gente estava até ontem, nós estávamos aqui fora, com os companheiros conversando, que nesse nosso afã do fim, nós não abrimos os olhos para o que está acontecendo no meio, não é? Nesse nosso afã de chegar a algum lugar, de chegar no nosso objetivo, você não identifica. Então, assim, quando você chega para o companheiro e diz assim, fulano, você sumiu da casa espírita, estou fazendo uma faculdade. Não, sua faculdade é o fim, mas o tempo que você está na vida acadêmica é o meio. Então, o que você está fazendo no meio da sua vivência, com aquilo que você já sorveu da doutrina espírita, na sua vida acadêmica, com seus companheiros. Então, assim, não existe para nós que já aprendemos alguma coisa, meio nenhum que justifique, ou melhor, não existe fim nenhum que justifique nós ignorarmos no meio, no percurso, a necessidade emergencial de nós usarmos o que nós aprendemos. André faz essa anotação, que nós vemos que esse capítulo ele não chegou na Terra ainda, ele saiu para ir para a Terra. 10 capítulos da obra só fazendo anotações do que está acontecendo no meio da viagem, porque isso daí são anotações do meio da viagem. E isso daí é uma coisa que nós gostaríamos que ficasse hoje para os companheiros. Cegos no fim, abra os seus olhos no percurso, veja as situações, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente doméstico. Quando a doutrina espírita fala o tempo inteiro essas questões, é tipo assim, olha o que está acontecendo. Você pode e deve ser bom enquanto está a caminho. Esse é o segredo. Furou. Furou mesmo.
Valeu, Elizabeth. Nós vamos encerrar? Vamos encerrar, vamos fazer a nossa oração ali. Alguém tem